Olá, amigos e amigas, olá pessoal. Hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho, e essa data merece ser comemorada, mas com responsabilidade. Há muito que se fazer em defesa do meio ambiente, sobretudo no Brasil, até porque no governo anterior houve muito incentivo por parte de Brasília, por parte do próprio governo, ao desmatamento, à invasão de terras públicas, à invasão de reservas indígenas, incentivo às queimadas, enfim, foi um desastre total contra o meio ambiente. Até porque até o ex-ministro do meio ambiente daquela época, o tal de Salles, ele queria passar a boiada, derrubar as leis de proteção ao meio ambiente vigentes até então no Brasil, enquanto só se falava em pandemia na imprensa. Só que a casa caiu e ele foi descoberto, a fala dele foi gravada e foi exposta publicamente para o mundo inteiro ver, e isso acabou derrubando o sujeitinho do cargo. Mas agora ele tem outro cargo no atual governo, ou melhor, no poder. Mas enfim, não tem tanto poder quanto tinha antes. Mas o que eu estava dizendo é que até em virtude desta data, houve um pronunciamento de cerca de 4 minutos da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela criticando as queimadas, dizendo que existe muito desmatamento, coisa e tal e coisa, mas do meu ponto de vista, enquanto cidadão crítico, contribuinte e pagante de impostos, melhor dizendo, eu só digo que o crime, já disse em outros vídeos, inclusive, que o crime de toda a natureza, inclusive o desmatamento, as queimadas, a invasão de terras públicas, de reservas indígenas e afins, só acontece em países que não tem governo, ou países que o governo é miseravelmente pobre em termos de atitude, em termos de ação, em termos de capacidade, em termos de competência, em termos de responsabilidade republicana, em termos de atitude de combate ao crime, mas não podem ser combates pontuais anunciados, como eu já vi várias vezes. Esse pessoal é tão ridículo, tão incompetente, que ele chegou ao ponto de avisar: daqui 15 dias, às 6 horas da manhã, nós vamos deflagrar uma operação de combate ao desmatamento. Quer dizer, já avisa os bandidos por antecedência. Lógico que isso não é recorrente, são casos isolados, mas eu já vi isso. Ou, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas, aí os caras avisam com antecedência, data, hora e local que vão subir o morro para combater o tráfico de drogas. Daí fica difícil, chega lá não encontra ninguém, só encontra uma velhinha chupando manga. É o mesmo que acontece no combate aos crimes ambientais. Uma das medidas que o governo acabou de anunciar, por exemplo, aliás, a medida mais imponente e agressiva que ele anunciou até agora, não sabemos ao certo se vai cumprir ou não, que ele vai, de certa forma, interditar 50% da área desmatada ilegalmente. Mas por que 50%? Se houve um desmatamento, toda a área desmatada ilegalmente tem que ser interditada. Os bens dos desmatadores têm que ser confiscados, eles têm que ser multados e as multas têm que ser cobradas. O que acontece historicamente no Brasil? Às vezes aparece um cidadão ali do IBAMA, por exemplo, ou do governo, seja lá de qual for o cargo que o cidadão ocupa, mas ele é o porta-voz para dizer que o governo aplicou, por exemplo, 20 milhões de reais de multa, mas aplica a multa, entrega a notificação e não cobra a multa. Aí vem outro governo e anula essas multas. Foi o que o Bolsonaro fez, anulou uma porção, milhões e milhões de reais de multas que tinham sido aplicadas em governos passados e não tinham sido cobradas. Daí
São atitudes inócuas, sem efeito. Então isso é prova cabal de um desgoverno, de um governo incompetente, de um governo acuado, de um governo irresponsável, de um governo medroso, de um governo, desculpa a expressão, cagão mesmo, que não faz o que precisa ser feito contra o crime. E daí ainda fica endeusando o crime, chamando o crime de organizado. Eu já disse em um outro vídeo que não existe crime organizado, até porque se é crime já é a própria consolidação do caos. É uma coisa... O que existe é governo desorganizado, despreparado, incompetente, que permite que qualquer criminosinho de quinta se sobreponha sobre uma instituição governamental. É isso que acontece num país esculhambado igual ao Brasil, tá certo? Não é regra geral, mas acontece com bastante frequência. Até porque se não acontecesse, nem seria este governo que aí está, que estaria no poder, e nem o antecessor dele também. Seria um outro perfil de governo, tá bom? É triste dizer, mas é verdade. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, um grande abraço, paz, gratidão e tchau. Até mais.